projeto é financiado pelo European Research Council, é um organismo que financia projetos experimentais. O lema do European Research Council é financiar projetos de alto risco e alto retorno, que espera-se que também tenha alto retorno. O RESEED é um acrónimo do título, que é resgatar a herança das sementes, procurar um novo esquema, uma nova forma de inovar na agricultura. Até ao século XIX, a agricultura foi a principal atividade económica da humanidade. E em Portugal foi até aos meados do século XX, em Portugal e Espanha. Mas, na verdade, quando nós queremos estudar os impactos desta importantíssima atividade económica em períodos anteriores ao século XX, temos uma grande falta de informações históricas, de dados empíricos rigorosos. E acaba por ser difícil calcular o impacto que as atividades agrícolas tinham nas diferentes regiões, tinham nos diferentes grupos sociais, como é que a agricultura contribuiu para a desigualdade regional que nós encontramos quer dentro do país, de Portugal, quer na Península Ibérica, quer já agora entre a Europa, nas várias regiões da Europa, na diferença entre a Europa do Norte e a Europa do Sul. E estas questões, perceber estas questões das diferenças dos rendimentos, das diferenças da riqueza regional e na forma como essa riqueza se distribuía nos diferentes grupos sociais, são questões muito importantes para nós compreendermos as dinâmicas do desenvolvimento e as dinâmicas do passado e as atuais. Então este projeto o que visa é propor uma metodologia, uma solução para resolver esse problema, para ajudar a resolver esse problema, encontrando dados mais precisos sobre aquilo que se estava a cultivar em cada região da Península Ibérica a partir do século XVI. Porquê a partir do século XVI? Porque é nessa altura, a partir do século XVI, que começam a chegar novos produtos alimentares cruciais para a alimentação humana que vieram de outros continentes, quer das Américas, quer do Oriente, de várias áreas da Ásia, quer também da África, alguns, e que foram sendo introduzidos na Península Ibérica. Muitas vezes começaram a ser testados aqui em diferentes regiões e depois acabaram por ficar e por marcar a nossa alimentação, quer na Península Ibérica, quer em toda a Europa. Estamos a falar de produtos que hoje todos nós consideramos indispensáveis à nossa alimentação, como a batata doce, o tomate, o pimento, a batata não doce, o feijão, a abóbora, o milho. Nós hoje não conseguimos pensar, mesmo a nossa culinária regional, a alimentação e o padrão alimentar com o qual nos identificamos e consideramos essencial para a nossa vida, sem considerar estes produtos. Ora, estes produtos não estavam na Península Ibérica antes do século XVI, finais do século XV e do século XVI. Porque as informações escritas dos documentos não são suficientes para desvendar todo o mistério das sementes. Porque as sementes é algo de muito fascinante e ao mesmo tempo também paradoxal, porque na verdade elas são essenciais à nossa alimentação desde sempre, são essenciais à vida animal, humana ou não humana, mas acabaram por deixar poucos indícios nos documentos que nós conhecemos, nos documentos escritos. Há muitas informações dispersas, mas essas informações dispersas, às vezes é difícil com elas construir uma explicação plausível sobre as mudanças nas diferentes regiões de Portugal ou das diferentes regiões da Península Ibérica, das mudanças que essas sementes introduziram na agricultura e na alimentação. E então o que nós estamos a fazer neste projeto é, para além de procurar informações que têm sido pouco visíveis e pouco estudadas, pouco identificadas, estamos também a trabalhar com especialistas, com cientistas de outras áreas científicas que recolhem também informações sobre sementes, mas que recorrem a outro tipo de fontes. Estamos a trabalhar nomeadamente com a arqueobotânica, com pessoas que estudam as sementes que são encontradas, podem ser sementes de trigo, de centeio, grainhas. Às vezes há uns produtos que deixam mais rastro do que outros, que encontram esses vestígios nas escavações arqueológicas, nos registros arqueológicos, mas também estamos a trabalhar com pessoas da genética, que estudam, nomeadamente que identificam o ADN das variedades que ainda existem, que em alguns casos estão guardadas nos bancos de germoplasma, há vários na Península Ibérica e pelo mundo, onde se guardam as variedades tradicionais, as variedades antigas, as variedades locais,
de sementes, e que sejam frutos ou cereais ou legumes, todas elas têm exigências diferentes e estão em grande parte a ser guardadas, e o que nós fazemos é cruzar os nossos conhecimentos que nós encontramos na documentação escrita ou nas entrevistas com os dados que esses cientistas recolhem sobre esse tipo de produtos alimentares que vão encontrando. O que nós estamos a encontrar, o que nós estamos a redesenhar com esta investigação é uma nova ou uma outra visão sobre as dinâmicas da produção agrícola na Península Ibérica. E com esta abordagem, com esta metodologia, o que nós queremos demonstrar é que é possível obter mais informações sobre a história da agricultura, não só na Península Ibérica, mas também na Europa e noutras partes do mundo, porque a forma como nós estamos a utilizar, a recolher os dados que estamos a utilizar e a forma como os estamos a cruzar, permite também é também aplicável a outras zonas da Europa. Para além destes dados, também estamos a utilizar, ou pelo menos a tentar utilizar, dados dos herbários, porque desde o século XVI, XVII começaram a ser recolhidas plantas para secar em herbários. Existe um herbário da Universidade de Coimbra, que é bastante importante no panorama nacional e internacional, mas existem outros na Europa e no mundo, e é interessante verificar que a partir do século XVI, muitos cientistas, muitos naturalistas, botânicos ou outros interessados noutras áreas científicas vieram à Península Ibérica recolher plantas, não só aquelas que já cá existiam há milhares de anos, mas também as novas plantas que chegavam dos novos mundos. E esses espécimes estão espalhados por herbários de todo o mundo, particularmente na Europa. E nós também estamos a tentar que essa informação, que nem sempre é fácil, mas também temos de tentar que essa informação entre na nossa investigação. Portanto, este projeto parte da identificação que é possível obter das variedades e das espécies cultivadas no passado na Península Ibérica, da identificação dessas informações na documentação escrita, depois cruza esses dados com o resultado da investigação científica dos colegas da arqueobotânica, da genética, da botânica, dos herbários, em alguns casos da agronomia, porque também visitamos e analisamos o que está a ser cultivado nas hortas e nos campos hoje em dia, e também com o que está guardado nos bancos de germoplasma. E com essa informação o que nós procuramos é tentar perceber o que é que está a ser cultivado em cada momento, porque assim nós sabemos quais são as dinâmicas agrícolas que estão a atravessar a Península Ibérica, e também nos dá uma dimensão não só daquilo que as pessoas consumiam, porque nós sabemos que muitas vezes consumia-se aquilo que se cultivava nas redondezas, até porque eram produtos perecíveis, mas também conseguimos saber, ter mais informações sobre as mudanças no clima, porque precisamente as plantas, as espécies e as variedades são sensíveis às alterações no clima e às alterações ecológicas, ambientais em geral. E, portanto, dessa forma, se nós sabendo o que é que estava a ser cultivado em cada local, temos como que uma janela que se abre para um passado que muitas vezes até agora tem sido um passado que nós não tínhamos outra forma de lá chegar. E por isso, saber o que é que estava a ser cultivado, que variedades é que estavam a ser cultivadas, é uma informação em cada local e em cada momento, são informações preciosas para nós conseguirmos perceber muitos aspectos da história económica, da história social, mas também da história ambiental e da história agrária da Península Ibérica, e também esperamos contribuir para a história europeia e mundial com este projeto.